Urgente, o Bitcoin está chegando em um ponto decisivo no gráfico. As bolsas americanas abriram em uma queda muito forte com um gap de baixa abaixo dos 5.000 pontos o SP500. As bolsas americanas, pessoal, já tiveram um circuit break nessa noite. Tiveram que suspender as negociações da bolsa japonesa de tão forte que está sendo a queda. Vou falar disso nesse vídeo. Vou estar falando da análise gráfica do Bitcoin, que parece que até que enfim resolveu acompanhar os outros mercados e está caindo forte. Nesse domingo tivemos o fechamento do semanal, vou falar de tudo isso, vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos. Essa semana vai ser uma semana decisiva com eventos extremamente importantes para os mercados. Também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, a análise dos gráficos das principais altcoins do mercado, das principais criptomoedas. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like aí embaixo para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo, pessoal. Se vocês quiserem que eu analise alguma criptomoeda, deixa aí nos comentários que eu vou te responder. Os comentários dos últimos vídeos, dos últimos dias, já foram respondidos, tá? Eu não vou fazer uma análise no vídeo, porque se eu for analisar as moedas que todo mundo me pede, o vídeo fica muito longo, tá? Então, eu abro aí o espaço dos comentários e amanhã eu estarei respondendo, beleza? E bora lá, pessoal, falar da situação do Bitcoin, tá? Ah, já esquecendo, tá? Se vocês quiserem receber notícias em primeira mão, não deixem de seguir também o nosso canal do Telegram, tá? O link vai estar no primeiro comentário, fixado no topo dos comentários. E bora lá falar da situação do Bitcoin, pessoal, que tá caindo aí quase 1% já no gráfico semanal que acabou de abrir, né? O que está acontecendo, tá? Nos últimos dias a gente já vinha alertando aqui, há semanas até, né, que o Bitcoin tinha rompido para baixo nas últimas semanas, um topo duplo, um padrão que normalmente indica queda. Ele foi rompido ali alguns dias atrás aqui, tá, para ser mais específico, lá por volta do final de fevereiro, e o alvo desse topo duplo aqui, quando a gente faz uma projeção, estaria na região ali dos 73, 74 mil dólares, né? O Bitcoin já está quase lá, tá? Mas isso quer dizer o seguinte, ele ainda não chegou no alvo. É aquela região ali que o Bitcoin deve buscar nas próximas horas ou nos próximos dias, pelo menos é o que a análise gráfica está dizendo, tá? Quando a gente vai aqui para o gráfico de 4 horas, a mesma coisa, tá? A gente tem um outro padrão aqui, não é um topo duplo, mas a gente tem aqui uma cunha ascendente, que é um padrão que quando rompido para baixo, normalmente indica queda, tá? Então, a gente teve uma cunha ascendente aqui rompida para baixo no gráfico do Bitcoin e o alvo dessa cunha ascendente, se a gente projetar, está ali na região dos 74, 73 mil dólares também, tá? Então, tudo indicando que o Bitcoin deve chegar ali na região dos 73 mil dólares aí nos próximos dias ou nas próximas horas, da forma como a queda está ocorrendo. Eu estou achando que pode ser coisa de questão de horas aí para o Bitcoin chegar nesse ponto decisivo, tá? E galera, é de extrema importância o ponto em que o Bitcoin pode testar aí nas próximas horas. Essa região dos 73 mil dólares, pessoal, é uma região que se a gente for aqui para o gráfico semanal e traçar uma retração de Fibonacci do fundo lá de setembro até o último topo, para a gente saber onde seria o ponto de suporte mais relevante de todo esse movimento que a gente teve de alta no final de 2024, a gente vê que a região dos 74 mil dólares é a região dos 61% da retração de Fibonacci, tá? E quanto mais um ativo, né, um gráfico recua, descendo nos níveis da retração de Fibonacci, mais isso sinaliza que a tendência está perdendo força, tá? Então, se o Bitcoin ele romper para baixo aqui, essa região de 61% da retração de Fibonacci, né, diga-se de passagem a região ali de 73, 74 mil dólares, aí, meus amigos, a gente pode começar a esquecer de bull market, expectativa de alta, porque vai ser um sinal de que a coisa pode desandar muito mais, tá? Tem um nível ali de 78% da retração de Fibonacci? Tem, tá? Mas ele não costuma ser tão firme e quando chega ao ponto de passar abaixo dos 61% da retração de Fibonacci, é porque a coisa já foi pro buraco, tá? E, além disso, pessoal, se a gente traçar aqui um nível de suporte, a gente vê que a região dos 73 mil dólares foi o topo histórico e foi resistência durante vários momentos no ano de 2024, né? Isso mostra que é uma região aí que ela tende a segurar os preços quando eles caírem, tá? Então, se a gente tiver o Bitcoin passando aqui abaixo dos 73 mil dólares, rompendo, né? Ele pode até ir um pouco abaixo ali na hora da queda nervosa. É normal, às vezes, ele ir no 72, 71 e voltar rápido, tá? Mas o que ele não pode é romper isso aqui. O que seria romper? Fechar o gráfico diário aqui abaixo. Isso seria um péssimo sinal para o Bitcoin, para as criptomoedas como um todo, tá? Porque aí, meus amigos, a gente teria acabado aquela tendência de alta em que o Bitcoin vinha
ali nos últimos meses, tá? Talvez até nos últimos anos. Inclusive, pessoal, a gente consegue traçar aqui, desde o fundo lá de 2022, da quebra da FTX, uma linha de tendência de alta, tá? Que o Bitcoin está se aproximando e ela também se encontra aqui nessa região dos 74 mil dólares, tá? Então, se o Bitcoin romper para baixo ali os 73, ele vai estar perdendo aí todos os suportes e aí a coisa pode ficar muito feia, tá? Por um outro lado, se ele se segurar aqui, pessoal, pode ser uma boa oportunidade de compra, essa região aqui dos 72, 73. Se eu fosse alguém que estivesse querendo fazer hold, o que eu faria? Eu deixaria algumas ordens de compra ali para tentar comprar ali na região entre 74 e 72, tá? Distribuiria ordens. Por que você distribuiria ordens, Tainan? Distribuiria ordens porque pode, às vezes, ir um pouco mais abaixo, tá? Mas o que eu não faria é comprar todo o dinheiro que eu tenho, todo o capital que eu pretendo. Eu compraria uma parte só, eu faria um preço médio, aproveitando a queda, porque talvez o mercado ele pode se segurar nesse suporte aqui, tá? E, meus amigos, a gente também teve o fechamento do candle do gráfico semanal hoje. E, pessoal, eu estava aguardando aqui o fechamento do gráfico semanal do Bitcoin para fazer esse vídeo, tá? E na minha visão, pessoal, a gente tem um sinal aqui que, na minha visão, pode indicar que a queda está se enfraquecendo, de acordo com o candle da última semana. É lógico que isso não vai depender só do Bitcoin, tá? Mas, como eu disse, a gente está chegando aqui, eu estou fazendo a análise aqui só do gráfico, tá? Estou ignorando todo o resto. E quando a gente olha aqui, pessoal, como eu disse, a gente está perto ali da região do 73, que é um suporte muito forte. A gente tem um candle aqui, pessoal, que me parece, tá? Esse candle aqui me parece um martelo invertido, tá? Que normalmente aparece logo após uma forte queda, tá? E normalmente indica que o mercado está perto de um fundo, tá? E eu falo isso, pessoal, não vou dizer um fundo, mas talvez que a queda esteja se enfraquecendo aqui no gráfico semanal, porque a gente já vem aí de algumas semanas de queda no mercado, tá? E a gente vê que há uma sombra superior aqui, relativamente grande, neste martelo, possível martelo invertido, né? E essa sombra superior, pessoal, mostra que os compradores, né, os touros do mercado, tentaram empurrar o mercado para cima, tá? Então eles já começaram a reagir, tá? E pode indicar que existe a possibilidade de uma reversão, no caso de uma baixa para uma alta aí nas próximas semanas, tá? Se o próximo candle, então o que a gente tem que prestar atenção aqui agora no gráfico semanal é nesse candle que abriu aqui hoje, tá? Se o próximo candle fechar verde e com um bom volume de negociação e também fechar acima do topo aqui do martelo anterior, tá? Isso pode confirmar o sinal de reversão. Mas atenção, ainda não tivemos o fechamento. Esse candle que eu estou mostrando aqui, que eu falei com vocês que se ele fechar verde, ele pode sinalizar uma reversão, ele só vai fechar nas 21 horas do próximo domingo, tá? Então, lá no dia, deixa eu ver aqui, lá no dia 13 de abril que esse candle vai fechar, tá? Então, a gente tem mais uma semana aí de agonia, tá? E tem que ter também volume de negociação. Então, a gente teria que ver um candle verde fechando assim, ó, acima aqui para a gente poder aí falar em reversão, tá? Por enquanto, a gente não tem, tá? Mas é um sinal de que a tendência de baixa está se enfraquecendo, tá? E, meus amigos, a gente não pode deixar de olhar para o que mais importa nesse momento, que é o mercado americano, pessoal. Bolsas americanas, meus amigos, semanal, olha como abriu, pessoal, abrimos o SP500 com gap de baixa, tá? A gente já está com uma queda aí de mais de 3% no mercado americano e ele nem abriu ainda, meus amigos. Nem começou a funcionar e já está em queda, tá? Tainan, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, pessoal, que os investidores estão em pânico, tá? Isso está acontecendo por causa de algumas notícias que tivemos hoje. A gente teve a notícia de que nesse domingo, 6 de abril, Donald Trump, ele disse que às vezes é preciso tomar o remédio quando questionado sobre a queda do mercado. Então, ele foi abordado por uma jornalista quando ele saía do avião dele, o Air Force One, e ele falou isso, tá? Ele falou que às vezes é preciso tomar o remédio. Então, ele basicamente disse, eu não me importo com a queda do mercado, tá? Eu vou perseguir o meu objetivo, independente da pressão que me façam, independente do mercado cair ou não. E isso aí assustou bastante os mercados, fazendo com que as bolsas japonesas, os futuros, já começassem travando aí nesse domingo à noite, tá? O Nikkei
o futuros do Nikkei já foi suspenso, tá? Eles suspenderam a negociação de tão forte que estava a queda, porque chegou ali no limite que eles olharam e falaram, olha, pessoal, vai para casa, para de negociar hoje, vamos ter calma, vamos pensar um pouco, depois vocês voltam, tá? Isso aqui, pessoal, a última vez que aconteceu isso desse jeito aqui, dessa intensidade, foi lá na pandemia, em 2020, tá? Mas agora de noite, pessoal, também saiu uma notícia boa, enquanto eu estava gravando esse vídeo aqui, saiu na Reuters, de que o Japão vai, o primeiro-ministro japonês, ele se diz que ele vai encontrar com o Donald Trump, eles querem encontrar com a liderança dos Estados Unidos para tentar negociar as tarifas, tá? Então isso aqui mostra o seguinte, meus amigos, apesar ali do Donald Trump estar disposto a seguir com isso, os líderes de muitos países aí do mundo querem tentar negociar, querem tentar acabar com isso, tá? O que pode ser um alívio para o mercado. O problema, meus amigos, é que isso é com o Japão ainda, tá? Não é com a China, não é com a União Europeia. Esses que são mais fortes, eles tendem a resistir mais, porque eles têm mais poder de barganha. Eles também conseguem causar danos econômicos aos Estados Unidos, retalhando as tarifas, tá? Então, de qualquer forma, isso aqui não deixa de ser um sinal bom, tá? Um sinal de que vários líderes estão tentando acalmar isso aí, estão tentando chegar a um acordo aí com o Donald Trump. E o tema principal dessa semana, com certeza, vão ser as tarifas, tá? A gente tem eventos importantes nessa semana, mas não temos tantos eventos aí como na semana passada, por exemplo, que a gente tinha evento quase todo dia, né? Amanhã, segunda-feira, não temos aí eventos relevantes no calendário. Terça-feira também não. Quarta-feira a gente vai ter atas da reunião do FONC. O mercado vai estar de olho ali se vai ter alguma novidade em relação ao que saiu na última reunião do Fed. Na quinta-feira, pessoal, vai ser o dia mais importante em termos de dados macroeconômicos previsíveis. A gente vai ter o CPI, que é o índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos. O mercado vai estar atento às 9h30 da manhã da próxima quinta-feira para ver o que vai sair, se a inflação vai vir acima do esperado ou não. Lembrando que o último dado de inflação do PCI veio acima do esperado. Nos últimos meses, os dados de inflação surpreenderam para cima e o mercado está ansioso para ver se não vai acontecer nada desse tipo aí na próxima quinta-feira. Se acontecer, preparem-se, porque a coisa pode ficar ainda pior para o mercado, já que inflação acima do esperado pode sinalizar para o Fed que ele não pode cortar juros, tá? E sexta-feira a gente vai ter PPI, que é o índice de preço ao produtor, que tem alguns inputs que são usados para calcular também o núcleo do índice de preços PCI, que é o dado de inflação que o Fed realmente olha para tomar suas decisões aí do que fazer com as taxas de juros. Em termos aqui de análise de sentimento, pessoal, temos algo preocupante acontecendo neste domingo com o Bitcoin, tá? Isso porque a gente está tendo o long short ratio subindo, ou seja, cada vez mais pessoas apostando na alta do que na baixa, ao mesmo tempo que a gente tem o open interest e o funding rate subindo, né? Isso tudo aqui está mostrando que o pessoal andou se alavancando, apostando na alta desse domingo, e que o pessoal está muito alavancado apostando na alta, e geralmente o mercado ele vai contra os alavancados. Se a maioria está apostando na alta, é mais provável que as baleias tentem jogar o mercado para baixo para tomar o dinheiro desse pessoal que está apostando na subida do Bitcoin e das criptomoedas. E pessoal, a gente não pode deixar de olhar aqui o Liquidation Rate Map da HighBlock. Eu havia dito que a gente tinha bastante liquidez ali, principalmente na região dos $80.600. O Bitcoin foi lá e pegou não só aquela liquidez, mas toda a liquidez que estava abaixo, tá? E o mapa de calor, ele mostra que a gente tem liquidez abaixo e acima, tá? Mas como o pessoal está apostando mais na alta, eu suspeito que ele pode continuar buscando a liquidez que está abaixo. Tá? O próximo ponto de liquidez abaixo está entre 75 e 74.500 dólares. Mas o ponto é que a gente tem mais liquidez nos últimos 7 dias agora, é na região dos 84.800. Liquidez do pessoal que está apostando na queda alavancado nos últimos dias, mas não há garantias de que o Bitcoin venha buscar ali aquela região dos 84.800 para pegar essa liquidez, já que o mercado caiu bastante desde que essa liquidez se formou. Então isso mostra que aquele pessoal alavancado que estava apostando na queda ganhou dinheiro. Se eles ganharam dinheiro, então isso significa que provavelmente muitos já podem ter fechado suas posições, já que as pessoas não ficam carregando posições muito alavancadas por tanto tempo, e qualquer movimento de queda como esse já dá um lucro gigantesco para quem está muito alavancado e acertou o movimento, tá? Então não tem garantias de que a gente tem toda essa liquidez ali acima. Eu ainda vejo o risco de o Bitcoin tentar buscar até a região ali dos 74 aqui para pegar essa liquidez que está abaixo. Em questão, pessoal, da situação das principais criptomoedas, dominância do Bitcoin, como eu já havia alertado aqui nos últimos dias,
por várias vezes, tá? A dominância do Bitcoin subindo, ela rompeu para cima um triângulo ascendente. O alvo para a dominância do Bitcoin é na região dos 66%. Isso indica que a gente pode ver uma desvalorização das altcoins frente ao Bitcoin nos próximos dias, tá? Então, se o Bitcoin continuar caindo, quer dizer que as altcoins vão derreter e muito, tá? Já que se a dominância sobe, as altcoins perdem valor frente ao Bitcoin e, consequentemente, o Bitcoin perdendo valor frente ao dólar faz com que as altcoins percam muito mais valor, tá? Esse alvo aqui para dominância, pessoal, de 66%, indica que a dominância ainda pode subir mais ou menos mais uns 3%, que poderia facilmente fazer muitas altcoins menores aí derreterem 50% em relação aos preços em que elas estão, infelizmente, tá? Então essa é a situação, esse é o risco, infelizmente, tá? Ethereum, pessoal, bateu o alvo daquela bandeira de baixa que a gente vinha alertando aí nos últimos dias, tá? A gente dizia que a Ethereum tinha um alvo ali na região dos 1.660, ela foi até mais abaixo, foi ali nos 1.540 hoje, tá? Mas, apesar aí de já ter atingido o alvo, quando a gente vai ali para o gráfico semanal, a situação da Ethereum está feia. Ela tem um alvo lá na região dos $1.100, que é o alvo do topo duplo que ela rompeu para baixo nos últimos dias. Então, a Ethereum ainda pode derreter um pouco mais. Tá Solana, meus amigos. Gráfico da Solana nas últimas semanas rompeu para baixo aí, uma bandeira de baixo com alvo nos $100. Hoje ela já chegou ali nos 103, então já está quase aí no alvo. Lembrando que a região dos $100 é uma região de suporte importante, tá? Então, Solana aí quase indo para os $100, pode cair mais um pouco ainda nos próximos dias. ADA Cardano, pessoal, quase no alvo daquele topinho duplo lá, com alvo na região dos 55 centavos de dólares. Na verdade, ela já bateu aí esse alvo hoje, tá? Os 55 centavos de dólares que a gente vinha comentando aí nas últimas semanas. E a gente tem que tomar cuidado agora que a Cardano não pode cair abaixo dos 50 centavos de dólares. Porque se ela cair abaixo dos 50 centavos, aí ela vai formar um topo duplo gigantesco com alvo lá nos 22 centavos, tá? Então, alerta aí para quem está posicionado ou pretende se posicionar em Cardano. Fique de olho nisso, ela não pode romper os 50 centavos para baixo, tá? Gráfico da BNB, pessoal, bateu o alvo daquele topo duplo que a gente alertou nos últimos dias. Agora ela chegou na região de suporte, não tem padrões gráficos novos, tá? XRP rompeu para baixo ali aquele retângulo. Eu acabei mudando, tá, pessoal? Hoje eu até comentei na live, um retângulo aí com alvo na região dos 1,90, já bateu o alvo, por enquanto a XRP está na região de suporte, tá? XRP não pode romper o 1,90, pessoal, porque se a XRP vier a romper essa região de $1,90, ela vai formar aqui um gigantesco ombro, cabeça, ombro, e aí a coisa pode ficar muito ruim para a XRP, tá? Porque aí ela pode formar aqui o padrão que normalmente indica reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, né? E se a XRP vier a romper a região de, vamos colocar aqui 1,90, tá? Se ela romper de fato, romper com força mesmo, esses 1,90, o alvo para ela vai estar lá em $1,06, tá? Então, muito cuidado, porque a XRP não pode romper 1,90, porque senão ela vai dar uma derretida feia, tá? Dogecoin, meus amigos, o gráfico da Dogecoin aí rompeu para baixo uma bandeira de baixa, tá? O alvo tá lá na região dos 12 centavos de dólares, então ela ainda pode cair mais um pouco nos próximos dias. Tron, pessoal, Tron parece estar ali formando um possível triângulo ascendente, mas ainda não confirmou nada, tá? Ela tá sem padrões novos, tá? O token Tom caiu bastante, já bateu o alvo daquele topo duplo e agora sem novidades por enquanto, tá? Gráfico da Avax, pessoal, Avax está numa região aqui que é decisiva, tá? Avax parece estar prestes aí a formar um topo duplo. Se ela romper para baixo aqui, essa região em que ela está agora, né, para mim já está rompendo, tá? O gráfico semanal da Avax fechou ali com 14,5% de queda. Para mim a Avax já rompeu, tá? Ela rompeu um topo duplo aqui na minha visão, com alvo lá nos $5,15, tá? Aave, pessoal, bateu o alvo daquele pivô de baixa que a gente comentou nos últimos dias, tá? Por enquanto está se segurando aqui no suporte, não tem padrões gráficos novos para Aave, por enquanto, tá? Pendle, meus amigos, gráfico da Pendle aí caiu bastante hoje, não conseguiu formar aquele ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Como eu disse nos últimos vídeos, nas últimas análises, tá? A Pendle estava com bastante força, mas o Bitcoin tinha que deixar aí ela subir para ela conseguir performar, tá? E infelizmente não deixou. Sui, meus amigos, Sui nos últimos dias ela rompeu para baixo uma bandeira de baixa, com alvo lá na região de $1,60, tá? Então, Sui ainda pode cair mais. Nier, pessoal, rompeu para baixo uma bandeira de baixo com alvo lá nos 1,90, então Nier pode cair mais. Lembrando que no gráfico semanal a situação da Nier está muito feia, porque ela rompeu para baixo um topo duplo gigantesco com alvo em 95 centavos de dólares, tá? Então a situação da Nier não tá fácil. Monero, pessoal, teve uma semana de queda aí, mas ela se segurou até bem, tá? Ainda está acima da linha de tendência de alta das últimas semanas. Outra moeda importante aí, pessoal, Chainlink, tá?
Chainlink, meus amigos, rompeu nos últimos dias aí uma bandeira de baixa para baixo. O alvo para Chainlink está lá na região de aproximadamente 10 dólares e 40 centavos. Então, Chainlink pode cair um pouco mais aí, tá? No geral, pessoal, o que a gente vê parece que o mercado já está chegando aí num ponto de equilíbrio, tá? O Bitcoin já está próximo ali da região de suporte ali, que é a região dos 74, 73 mil dólares. A gente está tendo aí, pessoal, as altcoins aí próximas dos alvos dos padrões gráficos que elas fizeram indicando queda, tá? Então a gente tem um sinal aí que a gente tem que acompanhar, tá? A gente tem que ver se não vai sair mais nenhuma tensão aí no mercado. O SP500 agora de noite parece que está se recuperando um pouco, tá? Depois da abertura de forte queda. Tá talvez a notícia ali que eu mostrei do ministro do Japão, primeiro-ministro do Japão, mostrando disposição a negociar com o Trump, deixou o mercado um pouco mais animado, tá? Mas o que importa no jogo aí se chama China, tá? Enquanto a China não chegar aí a um acordo, a China e a União Europeia com os Estados Unidos, vai ser difícil. E o pior, pessoal, na verdade, nem é a guerra comercial em si, tá? Mas toda a incerteza que vem sendo causada pelo Trump nos últimos dias. De cada hora surpreende o mercado com uma coisa. O mercado não gosta desse tipo de surpresa, tá? Isso aí faz os investidores não quererem se expor a risco, tá? Então, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal Criptográfico no YouTube, lá pelo canal do Telegram, lá pelo Instagram. Desejo a todos uma excelente noite de domingo, uma excelente semana e bons negócios. Até mais. Tchau, tchau.